Olá, mais uma vez nós estamos começando mais um estudo bíblico. Hoje nós vamos falar sobre o assunto predestinado para o inferno. Mas existe isso? Predestinado para o inferno? Onde está isso? Em Atos dos Apóstolos, 1, verso 15, aqui fala. O Evangelho fala sobre Judas, onde Matias é escolhido para substituir Judas. Então, Matias foi escolhido para ser o próximo apóstolo por Pedro. E a partir do verso 15, veja o que está escrito aqui, ó. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Aqui Pedro disse: varões e irmãos, convinha que se cumprisse as Escrituras. Nós estamos aqui, irmãos, somente para cumprimento daquilo que Deus já escreveu. Nós estamos em uma novela real, onde Deus escreveu a novela e escreveu a lei. Deus, por sua presciência, sabia quem já iria para o céu e quem já iria para o inferno. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Veja aqui, ó, Davi, Deus, através de Davi, já tinha citado essas Escrituras que cumpriria no futuro, veja, na época de Davi. Porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério, aqui falando de Judas. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas derramaram. Aqui em Provérbios 16, verso 4, está escrito assim, ó: o Senhor fez todas as coisas para seus próprios fins, e até o ímpio para o dia do mal. Aqui se trata de Judas, é um exemplo. Judas, que Jesus precisou de Judas para cumprir as Escrituras. Essas mulheres mal vestidas andando na rua são predestinadas para cumprir as Escrituras. Elas estão pregando o Evangelho. Elas estão pregando o Evangelho, mostrando tudo aquilo que está escrito nas Escrituras, que hoje estaria igual Sodoma e Gomorra. Porque se elas não fizerem isso, Deus fica sendo mentiroso. Aqui é os Romanos 9, através do verso 6, a liberdade absoluta da graça de Deus. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Do povo de judeu vai ser salvo só 144 mil, que Jesus considera. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, nem todos que nasceram de Abraão é filho. Mas em Isaque será chamada a sua descendência. Isso é, não são os filhos da carne. Não são os filhos da carne, são os filhos espirituais, né? Isto não são os filhos da carne, que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. Não somente esta, mas também Isaque, nosso pai, porque tendo ele ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal para o seu propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que se chama. Foi-me dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Deus aborreceu Esaú antes deles nascerem. Veja aqui, ó, que diremos? Antes deles nascer,
Aqui, ó. Não tendo eles ainda nascido nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, Jacó já tinha sido eleito, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que se chama. Foi-me dito, o maior servirá ao menor, como está escrito, amei a Jacó e aborreceu Esaú. Tem muita gente que Deus já aborreceu antes da fundação do mundo. Deus já aborreceu muita gente, pessoas que são pré-ordenadas para a perdição, para o inferno, como é o caso de Judas, para cumprir as escrituras. Por isso que nós não podemos julgar ninguém. Então muita gente iria falar isso aqui, ó. Veja aqui o tanto que Deus é presciente. Tem muita gente que fala assim, mas Deus é injusto. Veja aqui, olha aqui. Deus já respondendo a essas pessoas, ó. Que diremos, pois? Que é a injustiça da parte de Deus? O que as pessoas falam hoje? Não, mas aí é um Deus injusto. Mas aqui, ó, Deus já respondendo a essas pessoas, ó. Que diremos, pois? Que é a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés. Aqui, ó, Moisés disse isso. Compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Deus faz tudo aquilo que Ele quiser. Ele tem poder para isso. O que somos nós? Assim, pois, isto não depende de quem quer. Judas queria, mas não dependeu dele. Muitos hoje querem em evangelho errado. Mas Deus não quer, Deus já aborreceu essas pessoas. E essas pessoas não conseguem se aproximar da verdadeira palavra de Deus. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Veja, Jacó não correu atrás. Davi não correu atrás, Deus que correu atrás de Davi. Porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei. Veja aqui, ó. Deus levantou a Faraó para em ti mostrar o meu poder. Veja, Deus levantou o Faraó para mostrar o poder dele, e ele precisava de pessoas para mostrar o seu poder. Então, para isso, ele levantou o Faraó, para mostrar o poder dele. E para o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer, endurece quem quer. Então, nós temos que orar para que nós não possamos ser um Judas. É só isso que nós podemos fazer, irmãos. Se Deus não tiver misericórdia de nós. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Aqui, Deus falando, né? Pessoas resistindo à vontade. Mas o homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada, que somos nós, dirá ao que a formou? Por que me fizestes assim? Por que me fizeste sem fé? Por que você me fizeste assim? Por que fizestes um Judas? Ou não tem oleiro para sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então Deus fez vaso para desonra. Deus fez homem para desonra, como Judas, para desonra. Fez para Faraó para desonra. E fez Jacó, que era um trapaceiro, e fez ele para ser honrado. O que nós podemos fazer? É Deus que manda. Ele faz aquilo que ele quer. O que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira, dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Jó 21:30, veja aqui, ó. Que o mal é preservado para o dia da destruição. O mal é quem? As pessoas maldosas. E arrebatado no dia do furor. Aqui Paulo falando aqui os 1 Tessalonicenses 5, verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo São Paulo aqui, ele perseguiu os cristãos, mas Deus já tinha amado Paulo antes dele nascer. Mesmo ele perseguindo os cristãos,
Deus já tinha programado o apóstolo São Paulo para que ele pudesse ser um perseguidor e para que ele pudesse lançar os seus braços e ter misericórdia de Paulo. Ele teve misericórdia de Paulo. Então ele compadece de quem quer e então ele odiou Esaú. Antes dos dois ter nascido, ele amou Jacó e aborreceu Esaú. Muitos de nós, Deus já amou antes da fundação do mundo e odiou muitas pessoas, muitos falsos profetas aí, ó, que Deus já odiou desde antes da fundação do mundo. Muitas pessoas boas, como o jovem rico. Por isso, muitas pessoas chegarão naquele dia e falarão assim: ó Senhor, preguei maravilhas em teu nome. Ele dirá abertamente: nunca vos conheci. Veja, por que ele fala nunca vos conheci? Porque antes da fundação do mundo, ele não conheceu aquela pessoa como um verdadeiro cristão. Então, por isso, aquela pessoa foi para o caminho errado. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Dê o seu like e passe este vídeo para quem está necessitado de um estudo como esse, para que o YouTube entenda que este vídeo é importante e possa crescer mais a divulgação deste trabalho. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.